Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Stephanie e hoje eu vou listar alguns motivos que eu acho que a Netflix não vai acabar, pelo menos não por enquanto. A Netflix é o maior serviço de streaming que existe na atualidade, eles foram os precursores aí dessa questão de streaming, né, de vídeos, de série, e eles crescem todos os anos. Tu pode ver várias matérias na internet falando que a Netflix vai acabar com a chegada de novos streamings, e alguns motivos são queda no lucro líquido de um trimestre para o outro, avanço dos streamings da concorrência, já que eles têm os direitos dessas produções originais, né, que são disponibilizadas na Netflix, perda do catálogo, né, que então com a entrada de novos serviços de streaming, essa é a principal preocupação em relação à Netflix. O fato é bem possível que a Netflix perca mercado com a chegada dos novos streamings, principalmente o que diz respeito ao HBO Max e a Apple TV+. A Disney Plus também é um concorrente, mas não é um concorrente direto, já que todas as produções ali vão ser com faixa etária até 13 anos. Mas depois eu falo mais pra frente sobre isso, então guarda essa informação. É bem possível então que a Netflix tenha aí perca um pouco de mercado com o avanço desses streamings, mas eu acho que tem alguns motivos pra gente acreditar que a Netflix pode sim se manter ainda por um bom tempo. Vou começar pelo motivo número 1, que é o crescimento de assinantes todos os anos. Então, apesar da grande disputa de mercado, a Netflix está aí em 190 países, a Netflix não chegou na China devido, né, a ser bem rigoroso essa questão de filmes e séries a veicularem por lá. Então o serviço de streaming ainda não chegou na China e talvez esse seja o grande mérito aí do Disney Plus, já que todas as produções vão ter uma faixa etária aí de 13 anos, então a possibilidade deles conseguirem ingressar na China seja um pouquinho mais simples do que os outros serviços de streaming. A Netflix já divide o mercado com outros serviços de streaming, a começar pela Amazon Prime Video e o Hulu, que é mais focado nos Estados Unidos, mas a Amazon Prime Video está em 200 países e tem mais de 100 milhões de assinantes diretos e indiretos. Mais ou menos a mesma quantidade de assinantes que a Netflix tem, que fechou em 151,6 milhões de assinantes em 2019, de acordo com a revista Valor Econômico. Isso demonstra um crescimento de 21,9% na comparação com o mesmo período de 2018. Ou seja, o crescimento da Netflix continua sendo bem grande, né? Eles continuam todos os anos aumentando a quantidade de assinantes e isso mostra que a empresa se mantém sólida no mercado, né? Ela tem um grande valor na bolsa de valores e com a chegada desses novos streams é possível que vários desses assinantes acabem trocando por um outro serviço ou mantenham os dois. A gente ainda não sabe qual vai ser, né, a principal ideia aí. Uma curiosidade bem interessante sobre a Amazon Prime Video é que no ano passado saiu uma pesquisa de que 20% dos usuários, cerca de 20 milhões de assinantes da Amazon Prime Video, não sabiam que tinham esse recurso. Quando tu tem a assinatura da Amazon Prime, tu também tem direito ao Amazon Prime Video. E muitas das pessoas ainda não sabem que elas têm direito a esse serviço. Pelo menos não sabiam até o ano passado. O que eu acho que pode manter os assinantes na Netflix e manter esse crescimento são as parcerias estratégicas que o serviço de streaming tem com alguns criadores de conteúdo e também com segmentos de conteúdo que os outros streamings acabam não explorando tanto. E esse é o ponto 2, as parcerias estratégicas. Como a Netflix foi a primeira em tudo, ela foi o primeiro serviço de streaming, ela foi a primeira a desbravar esse mercado, ela também conseguiu se programar, né, para o que estava por vir. Não acredito que eles tenham ficado parados pensando assim, nossa, nós vamos ser os únicos para sempre. Claro que não, eles tiveram que começar a criar conteúdo, cada vez mais conteúdo próprio, para garantir que o serviço de streaming possa se manter sozinho, independente dessas produções de outros estúdios ou de, enfim, outras produtoras. Eu vejo muita gente falando assim, mas a Netflix está atirando para todos os lados, tem um monte de conteúdo que ninguém assiste na plataforma. Mas será que é isso mesmo? Se tu for parar para pensar, a Netflix ela explora vários segmentos dentro do serviço de streaming baseado em dados. Ela usa os dados que as pessoas geram quando estão assistindo algum determinado filme, algum determinado seriado, né? O hábito de assistir essas produções. E a partir disso, eles apostam em algum segmento específico. Vou dar um exemplo. O K-pop é uma das indústrias que mais cresce no mundo, principalmente dos jovens, né? Ela é uma indústria que pega uma faixa etária ali de 13, 14, 15, 16 anos, mas tem pessoas mais velhas que também curtem esse tipo de música, no meu caso.
Além das músicas de K-pop, as pessoas acabam tendo contato com outras partes da cultura coreana também. E isso se dá através de doramas, por exemplo, que são novelinhas, né? Tipo novelinhas que rolam lá na Coreia. O que a Netflix fez? Aumentou o catálogo dela de série coreana e começou a desenvolver também produções originais dos serviços de streaming no formato de dorama. Ou seja, ela está analisando como o mercado está funcionando e investindo em produções que saiam do óbvio, que é só produções americanas, né? Só produções em língua inglesa. Então eu acredito que esse é um ponto. A Netflix está analisando bastante o mercado e está vendo o que dá retorno conforme a gente vai assistindo essas produções. Não é à toa que ela fechou aí um acordo com a Adam Sandler para fazer produções originais para o serviço de streaming, porque as pessoas gostam dos filmes do Adam Sandler, assistem os filmes que estão no serviço, então é um investimento que vale a pena, porque vai dar retorno. Outro ponto que corrobora essa ideia de que a Netflix usa os dados para criar um conteúdo específico é a questão do House of Cards, né, que surgiu aí das pessoas assistirem muito os filmes do David Fincher, que tinham o Kevin Spacey no elenco, e também a questão do Stranger Things, porque as pessoas assistiam muito filmes do Steven Spielberg, ou baseados em obras do Stephen King, e Stranger Things pega todas essas referências e usa a seu favor. Então, ser norteado por dados, todas essas produções que a Netflix está fazendo não é só um desespero para ter produções no catálogo. É também vendo onde as pessoas estão consumindo e o que elas estão consumindo. A quantidade de documentários originais que tem na plataforma também não é à toa. Então, eles estão analisando, eles estão vendo onde as pessoas estão assistindo mais e estão criando produções a partir disso. Algumas vão ganhar destaque e outras nem tanto, mas o importante é tu ter aquilo ali para que as pessoas possam encontrar uma quantidade de conteúdo original que seja atrativo para fechar uma assinatura. Listando as parcerias estratégicas da Netflix, eu queria ressaltar que eles fecharam um contrato com o Ryan Murphy, que hoje é um dos maiores diretores aí, produtores de série multipremiado, e que tem no catálogo dele de séries apenas Glee, que foi aí um estouro entre os adolescentes, American Crime Story, que ganhou um monte de prêmio, American Horror Story e agora Pose, né, que está concorrendo ao Emmy desse ano. Até onde se sabe, Ryan Murphy tem 10 projetos a serem lançados pela Netflix, sendo 3 documentários, 4 séries e 3 filmes. O primeiro seriado dele vai ser lançado agora e chama The Politician e conta com a Jessica Lange, que já é uma parceira dele há muitos anos, e a Gwyneth Paltrow. Então ambas estão no elenco, acho que a série sai agora por outubro. Além desse projeto, tem outro que está sendo muito aguardado, que é chamado Hollywood, e vai falar dos anos de ouro do cinema. Uma temática aí que era uma vez em Hollywood, também já pegou e que está grande cotado para o Oscar desse ano. Acho que só aí já dá para ter uma noçãozinha do que tem por vir no final de 2019 e início de 2020 no serviço de streaming da Netflix. Além de fechar essa parceria milionária com Ryan Murphy, a Netflix também recrutou outro nome de peso para fazer parte do catálogo dela com produções originais. O nome é Shonda Rhimes. Ela é responsável por um dos maiores hits da TV americana, que é Grey's Anatomy, e além dessa série, ela também tem no currículo How to Get Away with Murder, Scandal e o melhor filme da história do cinema, Crossroads, Amigas para Sempre. Multipremiada e aclamada em todo lugar que pisa, Shonda Rhimes anunciou que possui 8 projetos a serem lançados na plataforma de streaming. O primeiro será a adaptação de The Warmth of Other Suns. Desculpa aí, eu não falo inglês fluente. É o premiado livro da Isabel Wilkerson, publicado em 2010. A obra fala sobre a migração de 6 milhões de negros que saíram do sul norte-americano procurando por uma vida melhor em estados localizados no oeste e leste dos Estados Unidos, algo que mudou o país. Além dessas duas parcerias que eu já comentei aqui, a Netflix mantém firme e forte sua parceria com a Ava DuVernay, que já tinha feito a 13ª Emenda, que é um documentário super prestigiado aí pela mídia, pelos críticos, e também agora foi responsável pela série Olhos que Condenam, que está indicada ao Emmy desse ano, super forte para ganhar melhor minissérie e também vários prêmios de melhor ator e melhor atriz. Ou seja, a Netflix não está de bobeira, ela está fechando contratos com pessoas que são importantes, com pessoas que podem trazer resultado e com criadores de conteúdo que realmente movimentam a mídia e movimentam o público a querer ter acesso, né, a essas produções originais. Então, sabendo que outros streamings estão entrando no mercado, a Netflix já correu para fechar contratos importantes que possam trazer grande retorno, sabendo aí que a Apple TV+ vem só com Steven Spielberg em seu catálogo. Vai ser incrível! Outro ponto que podemos ressaltar aí da Netflix fazendo esse esforço de conteúdos originais com pessoas prestigiadas
é o lançamento de The Irishman, o novo filme do Martin Scorsese, que tem no elenco Robert De Niro e Al Pacino. O filme tá aí como um dos grandes cotados para ganhar o Oscar de 2020, e a gente sabe que vai vir coisa boa por aí, porque a Netflix já concorreu no ano passado com Roma, do Alfonso Cuarón, e ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro do Oscar de 2019, então grande chance de conseguir mais um Oscar com essa produção do Martin Scorsese. Isso só prova que a Netflix está se firmando como uma grande potência do cinema e do mercado audiovisual mundial, e que eu acredito que garanta a permanência desses assinantes, uma nova leva de novos assinantes, mesmo com a entrada desses novos streamings aí no mercado, e a possibilidade da Netflix se manter por bastante tempo. Agora vamos para o tópico 3, que são as produções globais. Como eu já falei aqui, a Netflix está sempre se guiando por dados para fazer a criação de conteúdo para a plataforma de streaming, sabendo o que pode ou não dar resultado de acordo com o consumo, né, o hábito de consumo que os seus assinantes têm. A Netflix tem um poder de criar produtos que viralizam, né? E às vezes eles viralizam de uma forma que a gente não espera. É o caso de Dark, La Casa de Papel e 3%, que é uma produção brasileira. La Casa de Papel é um caso tão impressionante que às vezes é meio difícil de acreditar. Como a maioria já sabe, a série é de uma emissora espanhola, mas fez tanto sucesso na Netflix que ganhou novos capítulos direto no serviço de streaming. A série fez tanto barulho que às vezes eu tinha medo de ir no banheiro da minha casa e encontrar alguém me dizendo pra assistir. Tipo, sério. Dark é uma série alemã produzida e distribuída pela Netflix e que também caiu nas graças do público, ganhando novas temporadas. A série ficou tão famosa que tinha gente fazendo até infográfico na internet para entender os vai e volta da trama. É muito difícil, parece que tem viagem no tempo e tal, eu não assisti, mas todo mundo fala super bem. Já 3% é uma série brasileira que foi comprada pela Netflix. O episódio piloto ficou anos disponível no YouTube, até que o serviço de streaming resolveu adquirir e investir na produção. A série, que no início foi vista com um pouco de desconfiança pelo público brasileiro, logo foi abraçada por todo mundo, quebrando recordes na plataforma como série estrangeira mais vista. Isso, claro, antes de Dark e La Casa de Papel ganharem a projeção que elas ganharam nos últimos anos. Esse tipo de produção só mostra como o público está aberto a assistir filmes e séries falados em outras línguas. É aquele famoso filme estrangeiro, né? Durante muito tempo foi tratado dessa forma e que apenas os cultos gostavam de assistir. Mas a verdade é que tu tendo uma boa história e tendo um roteiro que chame a atenção, a língua é o de menos. Então a Netflix está investindo em produções independente da língua falada, não são só produções em inglês, né? Não são só produções britânicas, não são só produções americanas, norte-americanas no caso. Esse é o tipo de coisa que a gente não vê, por exemplo, na Disney, né? A maioria são produções faladas em língua inglesa. Talvez agora com a compra da Fox, que é um estúdio, né, que está sempre investindo em documentários e em filmes falados também em outras línguas, possa ter aí conteúdos originais feitos na plataforma Hulu, que vai vir como uma venda casada nos Estados Unidos junto com o Disney Plus, e a gente não sabe ainda como vai ocorrer aqui no Brasil, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Nesse caso, a Netflix ainda é uma das principais aí que cria conteúdo em outras línguas e que talvez possa ser aí alcançada pela HBO Max, né? Já que a Warner tem um braço e um guarda-chuva gigante. Mas esse é um dos grandes diferenciais da Netflix e que tem dado certo nos últimos anos. Vamos aí para o quarto e último ponto, que são os clássicos instantâneos que a Netflix já criou. Outro ponto legal de mencionar são esses clássicos aí instantâneos entre séries que a Netflix conseguiu lançar nos últimos anos. É o caso das 4 primeiras temporadas de House of Cards, daí a gente ignora o resto, Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black, Narcos, Better Call Saul, Ozark, Demolidor, Master of None, Grace and Frankie e por aí vai. Apesar de algumas séries serem canceladas depois da terceira ou da quarta temporada, não que em outros canais as séries não sejam canceladas, a menos que você seja a CW, que fica 92 anos com a série no ar, tendo 15, 16, 17 temporadas, que é o caso de Supernatural, que está aí resistindo por aparelhos até agora, basicamente todo canal cancela seriados depois de um determinado tempo, ou dependendo da quantidade de pessoas que assistem e consomem aquele material. Eu não vou falar muito aqui como funciona o contrato entre a Netflix e os produtores de conteúdo, mas se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários dizendo que vocês querem e eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Aproveita que você já veio até aqui, deixa o like, por favor, nos ajuda muito. Não esquece de se inscrever em algum botão aqui, que eu não sei de que lado que é.
Essa questão de premiações, tanto para filmes quanto para séries, é algo que a Netflix está aí arrasando. Todos os anos alguma série é indicada ao Emmy, às vezes mais de uma série ao mesmo tempo, não só ao Emmy, como ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice Awards. A Netflix está sempre inovando em relação a novas séries e a novas temporadas. Esse é o caso de The Crown, por exemplo, que vai voltar agora para a terceira temporada e vai ter no elenco só a Olivia Colman, que ganhou melhor atriz no Oscar de 2019, e a Helena Bonham Carter, que vai fazer a princesa Margaret. E todo mundo sabe que a Helena Bonham Carter é, incrível. Aí eu pergunto, qual é a chance de The Crown não ganhar alguma coisa no próximo Emmy, ou no próximo Globo de Ouro, ou no próximo Critics' Choice Awards? É uma série que vale a pena tu esperar, né, pela próxima temporada, e que os fãs e assinantes se mantêm esperando, independente do tempo que for. Esse é o caso de Mindhunter, né, porque agora pra gente ter uma próxima temporada só daqui a 6 anos, 7 anos, sei lá, quando o David Fincher resolver fazer. Esses são os 4 motivos que me fazem acreditar que a Netflix ainda vai durar um bom tempo aí no mercado. Eu não sei como vai ser quando esses novos serviços de streaming chegarem, mas a Netflix tem uma qualidade muito boa da ferramenta, tem uma qualidade muito boa dos seriados e tem um catálogo muito grande e variado para todos os tipos de gostos e pessoas. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a Netflix vai simplesmente acabar com a chegada do Disney Plus ou com o HBO Max? Deixem os seus comentários aqui embaixo e deixem o like também, porque essa é uma forma do conteúdo chegar a mais pessoas e nos ajudar também, né, a fazer o canal crescer. A nossa ideia é fazer mais conteúdos desse tipo, então se vocês gostaram, por favor, falem pra gente. É isso, até a próxima e valeu!